Bom dia, pessoal. Vamos então continuar a nossa aula sobre análise de circuitos com diodos ideais. Essa aula é uma continuação do vídeo anterior. Vocês podem ver abaixo a indicação do vídeo que se antecedeu a esse aqui. Tá? Vamos agora continuar a explicação daquele método que nós iniciamos. Antes de iniciar a discussão do método, vamos só ver o conceito de característica de transferência. Nos exemplos anteriores, nós tínhamos que a fonte na entrada era sempre uma fonte constante. Né? As fontes que tinham eram constantes. Aqui já é um outro caso. A fonte de entrada pode ter um valor qualquer, indo de menos infinito até infinito. Tá? E essa entrada resulta numa saída. Tá? E a ideia é fazer um gráfico onde o eixo Y é a saída, VO, né? E o eixo X é a entrada. Tá? Então vamos plotar VO em função da tensão de entrada VI. Ok, pessoal, vamos então resolver esse problema. Diferentemente do próximo problema que nós vamos resolver, esse é um problema bem mais simples, porque dá para ver claramente o comportamento. Né? Quando a tensão for negativa, quando ela for menor do que zero, nós vamos ter claramente que o diodo vai estar polarizado reversamente. Né? Se aqui está em aberto, essa tensão aqui é VI e essa aqui é zero. Então, para ele estar polarizado reversamente, essa tensão aqui tem que ser menor do que zero. Tá? Então, vai ser isso que vai acontecer. E quando isso acontecer, como esse diodo está aberto, então é óbvio que a tensão vai ser igual a zero. Então, nessa região, nós temos aqui o comportamento do diodo. Vamos ver agora o caso em que o diodo está conduzindo. Para ele estar conduzindo, a corrente aqui tem que estar nessa direção. Né? Ela tem que ser positiva. E dá para ver facilmente, né, que isso vai ocorrer quando essa tensão for positiva, porque a corrente aqui é simplesmente igual a VI menos zero dividido por R. Tá? Então é óbvio que a corrente vai ser positiva quando VI for positivo. Então nessa região aqui positiva, nós vamos ter que o diodo vai estar conduzindo, e óbvio que a tensão aqui vai ser o quê? A tensão aqui vai ser VI, aqui é zero, então a tensão VO vai ser igual à tensão VI. Então vamos ter aqui uma reta. Né? Essa reta aqui com a inclinação de 1. Né? O VO é igual ao VI. Então, juntando as duas curvas, nós temos essa resposta. Né? A parte negativa, nós temos que o VO é zero, e quando o VI for positivo, o VO é igual a VI. Eu gosto dessa representação aqui, porque ela é bem clara, né? Uma representação gráfica. Mas é muito comum, além de colocar o gráfico, a gente também colocar a descrição de uma forma matemática, né? Uma forma literal. Tá? Então, isso está feito aqui. Para VI menor do que zero, né? Temos que VO igual a zero. E para VI maior do que zero, temos que VO igual a VI. Então, em exercícios ou em provas, é sempre bom que, além de colocar a curva na forma gráfica, a gente coloque também sempre uma explicação aqui com fórmulas ou com texto explicando o que está acontecendo. Ok? Então, é isso aí que nós vamos ver. Vamos resolver outros problemas mais complexos, mas usando
esses mesmos princípios. Pessoal, por favor, pare o vídeo e leia com atenção esse problema que nós estamos mostrando aqui no quadro agora. Depois que o exercício estiver claro, recomece o vídeo. Ok, pessoal, vamos então ver um exemplo do método geral quando você tem mais de um diodo no circuito. Então o exercício é o seguinte: determine a característica de entrada e saída do circuito. Característica de entrada e saída é a nossa característica de transferência que a gente falou agora há pouco. Então, parem o vídeo aí e deem uma olhada nesse circuito. Pode ser um exercício interessante você tentar adivinhar como ele vai funcionar, né? Parem o vídeo, tentem gastar aí alguns minutos, né, para tentar adivinhar e desenvolver intuição sobre como funciona. Depois nós vamos usar o método sistemático e vai sempre funcionar. Mas uma coisa boa é desenvolver a intuição, né? Quando você desenvolve a intuição, você tenta pegar primeiro as hipóteses provavelmente mais certas e aí você checa, tá? Então esse método também ajuda a desenvolver uma intuição de como resolver o circuito. Tá? Nesse caso aqui, você tem uma entrada que pode ter qualquer valor de menos infinito até infinito. Ao longo desses valores, os diodos poderão estar on e off, dependendo da tensão VI, né, que pode ir de menos infinito até infinito. O nosso método é o seguinte: para cada combinação de estados de D1 e D2, vamos determinar o VI que leva a estados consistentes. Vamos ver como fazer isso. Um jeito que a gente poderia fazer, pessoal, é fazer hipóteses. Eu até proponho, em vez de fazer as hipóteses na sequência correta, vamos fazer de uma forma sistemática, tá? Por exemplo, vou fazer aqui uma tabela, né? Quais são as possibilidades? As possibilidades são D1, D2, vamos lá, off, off, os dois em aberto, outra, off, on, a outra, on, off e on, on. Bem? Então vamos começar com off, off. Então eu vou vir nesse circuito aqui e substituir esses dois diodos por circuito aberto. Vamos desenhar então. Talvez até com experiência vocês podem retirar mentalmente, né? Mas para cá, para deixar mais claro o exemplo, vamos redesenhar. Vamos ver então o caso 1. Então vamos lá, temos aqui caso 1, D1 off, D2 off. Vamos lá então, aqui temos então a fonte VI. Esse diodo vai ser substituído por quê? Off, né? Então circuito aberto. 10K, vamos lá. Tentem então parar o vídeo e fazerem sozinhos, tá? Vamos lá, parem o vídeo e façam sozinhos essa mudança, tá? O D2 também aberto e aqui D1, D2, né? E aqui 10 volts. Ok, chegaram nisso aqui? Tá? Se não, repito até acertar. Tá? Agora, vamos calcular as
tensões, né? No diodo aberto, você tem que checar o quê? No diodo que está polarizado reversamente, você checa uma tensão ou uma corrente? Tensão, né? No diodo aberto, você vai ter que checar se com a hipótese que você fez, essa tensão aqui vai ter que ser menor do que essa. Tudo bem? E essa tensão aqui vai ter que ser menor do que essa. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos calcular aqui as tensões e correntes. Se tiver corrente, calculemos a corrente também. E a minha pergunta é: tem alguma corrente aqui? Sim ou não? Não tem corrente, né? Porque aqui está interrompido, aqui está interrompido, mas temos tensões, né? Qual é a tensão aqui, por exemplo? Pessoal? 10 volts. Qual é a tensão aqui? O potencial aqui, na verdade. A tensão é entre dois pontos, né? Potencial. Qual é o potencial aqui? Vai ser zero, né? Porque aqui não tem nada ligado, como não tem corrente, esse potencial é uma cópia desse aqui, tá? Então, 0 volts. Qual vai ser o potencial aqui? Também 0 volts. E qual vai ser o potencial aqui? VI. Tá? Então eu resolvi tudo que tinha para resolver. Agora eu vou checar as hipóteses. Vamos lá. Checar, né? Para reversa, né? Polarização reversa. Vamos checar as hipóteses. Então, para o diodo D1, né? Qual é o potencial do diodo? O potencial VD1. Vocês podem me dizer? É o potencial do anodo menos o do catodo. Quanto é que vai dar isso aqui? VI menos 0. Tudo bem? Para que a hipótese esteja correta e o diodo esteja polarizado reversamente, o que tem que acontecer com a tensão nele? Positiva ou negativa? Negativa, né? Negativa, porque essa tensão é maior do que essa. Então isso aqui tem que ser maior do que 0. Não, desculpa. Errei, né? Menor do que 0. Tudo bem? Então o resultado é o seguinte: para D1, o que tem que acontecer é que VI tem que ser menor do que 0. E aí, eu queria plotar aqui já, fazer um desenho aqui, uma representação gráfica do VI menor do que 0. Pode ser? Aqui vai ser o 0, tá? Tudo bem? Eu queria representar graficamente o VI menor do que 0. Vocês lembram lá da teoria de conjuntos, lá do segundo grau? VI menor do que 0. Fica como? Aqui. Tudo bem? Tranquilo? E vamos agora ver a hipótese para o segundo. Para D1, D2, né? Vamos lá. O VD2 é igual a quanto, pessoal? Anodo menos catodo. VD2 igual a 0 menos 10, que tem que ser menor do que 0, tá? Ou seja, para VD2 sempre acontece menos 10 menor do que 0. Como é que ficaria o diagrama aqui, pessoal? Em que regiões, para que valores você teria o valor menor do que 0? Para qualquer tensão, né? O V2, com essa hipótese aqui, para qualquer VI, aquela tensão seria menor do que 0, né? Porque esse aqui estaria aberto
e aqui seria sempre 0, né, maior do que 10, né? Independente do VI. Tá claro isso aí? Tudo bem? Tá. Então, para eu saber o resultado, basta eu ver, eu conjugar os dois resultados, né? Então, conjugando os dois resultados, né? Aí eu posso fazer assim. Eu esqueci de colocar aqui isso aqui vale para todos os valores. Tudo bem, pessoal? Então, conjugando os dois resultados, como é que eu posso saber quando valem os dois? É só fazer a interseção aqui dos dois, né? Aqui é 0. Então, qual vai ser a interseção? Quando é que os dois resultados vão valer? Vocês podem me dizer? Quando os dois estiverem valendo, né? Então aqui esse vale, mas esse não. Aqui os dois valem. Então, sempre quando o VI for entre menos infinito e 0. Tudo bem? Então, nessa região, os dois diodos estarão em corte, na verdade, em polarização reversa, né? Corte é mais para transistor, né? Quando os diodos estiverem em polarização reversa, os dois diodos estarão em polarização reversa quando VI menor do que 0. VI menor do que 0. Tá? Ou, você pode dizer assim também, menos infinito, menor do que VI, menor do que 0. Tudo bem? Então, de menos infinito até 0, né? Ou seja, para VI menor do que 0, aí eu quero perguntar o seguinte: qual vai ser a tensão de saída? Aí a pergunta é, o que eu quero saber é o VO, né? VO vai ser quanto? Vai ser 0, né? O VO é a diferença de potencial entre aqui que é 0, e aqui que é 0. Então o VO vai ser quanto? 0 volts. Tudo bem? Então fizemos a primeira parte aqui do exercício. E eu queria já consolidar essa parte aí. Então, vamos consolidar aqui. Para VI menor do que 0, o VO é quanto? 0 volts. Então, essa aqui é a primeira parte da nossa curva de transferência. Vamos então para a próxima? Vamos então fazer o próximo, né? Aqui eu tinha errado, né? Na verdade, a gente tinha feito primeiro esse aqui, né? Era o 1. Vamos ver agora o caso 2. Um desligado e o outro ligado, tá? Eu acho que ele não vai ter muito futuro, não. Mas se não tiver, a gente vai ver isso aí pelo método. Ok, vamos ver então o caso 2. Esse diodo aqui aberto e esse aqui curto. Tudo bem? Esse aqui off, esse aqui on. Então eu peço que vocês parem o vídeo e desenhem o circuito. Eu vou desenhando aqui, enquanto isso, né, eu quero que vocês desenhem antes de ver o resultado.
Então, acertaram? Isso, né? Então aqui aberto e aqui fechado. E agora nós podemos calcular as correntes e tensões. Tá? Vamos lá. Qual vai ser a tensão aqui, pessoal? Nesse ponto aqui? Vocês podem me dizer? Aqui vai ser VI, não é isso? Tudo bem? Agora, qual vai ser a corrente e o potencial aqui? Vocês poderiam me dizer? Pensem aí. Esse circuito aqui está aberto, né? Então esse circuito aqui é uma ponta solta. Não acontece nada aqui. Mas você tem aqui um circuito claro, né? E a corrente desse circuito está em qual direção? Essa direção para cá? Ou a segunda? A segunda, né? Tá? E qual vai ser o valor da corrente? Vou chamar de I1. I1 é igual a, vai ser 10 dividido por 20K, que vai dar quanto? Meio miliampere. Ok? E se eu quiser calcular alguma tensão, posso até calcular. Essa tensão aqui, vamos chamar de V1. Qual será o valor dessa tensão aí? Nem precisa, mas vamos calcular. V1 vai dar quanto? Ou eu posso multiplicar essa corrente por 10K, ou eu posso usar a fórmula do divisor de tensão, né? Aqui está aqui. Eu vou precisar calcular V1. Eu vou mostrar depois, né? Qual vai ser essa tensão aqui? 10K vezes meio dá quanto? 5 volts, né? Ou então eu faço o divisor de tensão, né? Aqui é 10K também, né? Então, 10 volts, um divisor de tensão de 10K por 10K, vai dar 10K dividido 10K mais 10K vezes 10. Vai dar quanto? 5 volts. Tá? Então, aqui daria 5 volts. E qual seria, por que foi importante calcular esses 5 volts? Porque ele vai ser o mesmo desse potencial. Qual vai ser esse potencial aqui? 5 volts. Uma cópia desse aqui. 5 volts. E agora vamos checar as hipóteses. Ok? Checar hipóteses. Checando hipóteses. Ver quando as hipóteses valerão, né? Então, para diodo D1, bom, o diodo D1 está off, né? Qual é a hipótese? Como é que eu checo a hipótese off? Né? Checar se está off. Tá? Eu calculo a tensão. É esse potencial menos esse. Então, o VD1 tem que ser menor do que zero, não é isso? Tranquilo, pessoal? Vamos calcular. O VD1 é quanto? Então, VI menos 5 volts tem que ser o quê? Menor do que zero. Quando é que isso vai acontecer? Tá? Então, VI menor do que 5 volts. Tudo bem? Tranquilo? Vamos representar isso aqui no nosso diagrama de conjunto, né? Então, D1, aqui tem 5 volts, isso, e esse diodo vai estar desligado quando? Com essas duas opções, né? Quando o VI for menor do que 5 volts. Tá claro, pessoal? Tudo bem? Vamos lá então. Agora vamos testar o D2. Para D2, checar se on. Se o D2 está on. Tudo bem? Tranquilo?
E aí vamos lá. Para isso, eu tenho que checar a corrente do diodo, não é isso? Tudo bem? Para isso, então, o ID2 tem que ser maior do que zero. Ele tem que estar em qual direção? Na direção direta, né? Ela teria que estar nessa direção. Tudo bem? Então significa, qual o valor do ID2? Nós já calculamos, né? Ela é 10 volts dividido por 20K, né? 10 volts dividido por 20K igual a meio miliampere. Então, é só que ela está na direção errada, né? Ela está na direção negativa. Ela teria que estar nessa direção. Então, na verdade, é menos 10 volts dividido por 20K igual a menos, o ID2 seria menos meio miliampere. Então essa corrente aqui, ela inclusive independe do VI. Ela é sempre meio miliampere e ela está nessa direção. Tá? Lembrando, pessoal, que isso nunca vai acontecer, né? Porque esse circuito só funcionaria se por acaso esse diodo ficasse aberto e esse ficasse curto, né? Mas vamos desenhar então essa situação. Quando é que vai ser satisfeita a corrente na direção certa? Aqui, se eu botar aqui o meu diagrama, que é 5 volts. Quando? Nunca, né? Para qualquer que seja o VI, essa corrente aqui, nessa hipótese, nunca vai acontecer a corrente vindo nessa direção. Tá claro isso aí? Tá? Bom, e aí fazemos a interseção. Quando é que ocorre D1 interseção D2, né? Quando é que ocorre que os dois funcionam? Qual a interseção desses dois casos aqui? Não tem, né? Não tem. Então essa hipótese está inconsistente. Ela nunca vai ocorrer. Ok? Então, nunca ocorre. Tá? Vamos continuar então, pessoal? Aí quem está fazendo aí, peço que copie isso aqui. Eu vou apagar para liberar espaço aqui. Tá? Então, essa aqui não ocorre, não vamos nem colocar na curva de transferência. Vamos então para a terceira hipótese, né? On, off. D1 on, D2 off. Então, vamos para o caso 3. D1 on, D2 off. Tá? Vamos então redesenhar, né? Esse aqui curto e esse aqui aberto. Então eu peço que vocês parem o vídeo e façam, tá? Quando terminar vocês voltem, né? Então, pessoal, chegaram a esse circuito aqui? Ótimo. Então, vamos lá. Para checar a hipótese para D1. Bom, o D1, ele está em curto, né? Então, checar se ele está o quê? On ou off, se ele está on, né? Checar se a corrente está assim, tá? Vamos então calcular tudo aqui. Pessoal, aqui tem uma corrente, né? Que corrente é essa? Ela está em qual direção? Né? Em função do VI, né? Se o VI está para cá, ela está nessa direção aqui.
E qual o valor do VI? Dessa corrente aqui, vamos chamar de I1, tá? I1 é igual, vamos lá? VI menos 0, não é isso? Dividido por quanto? 10K. Tudo bem, pessoal? Esse é o valor da corrente. Tudo bem? Sim. É VI sobre 20K. VI sobre 20K. Obrigado. Tranquilo? Aí eu vou perguntar para vocês qual o valor dessa tensão aqui. V1. V1 é igual a quanto? Bom, aqui está aberto, esse circuito está pendurado, é uma ponta solta, né? Então ele não vai influenciar. Qual vai ser o valor do VI? Seria só multiplicar essa corrente I1 por 10K, ou então usar a fórmula do divisor de tensão. O V1 aqui vai ser quanto então? Divisor de tensão, né? Metade, né? 10K sobre 10K mais 10K vezes VI. Então, VI sobre 2, não é isso? Bom, então pessoal, para checar se está 1, tá? Como é então que eu checo se está 1 a partir disso aqui? Já calculei tudo, né? Assim, esse potencial aqui é quanto? Vamos aproveitar aqui. Quanto é esse potencial? Aqui é VI sobre 2, né? Então aqui vai ser uma cópia, né, pessoal? VI sobre 2. Tudo bem? Então vamos lá, para D1. Vamos voltar aqui. Para D1, você tem que ter o quê? Essa corrente aqui tem que ser quanto? I1 tem que ser maior do que 0. O I1 é quanto? Ou seja, o I1 é VI sobre 20K maior do que 0. Ou seja, VI, o que tem que acontecer? Maior do que 0. Então vamos fazer aqui o nosso diagraminha. Aqui é 0. Então, VI maior do que 0 vai estar aonde? Na direita. Tá? E o que mais? Agora para checar nesse aqui, nesse diodo aqui. O VD2, nós temos VD2 tem que ser maior do que 0. Né? Então, o VD2 é quanto? VI sobre 2 menos 10. Então, VI sobre 2 menos 10. Eita, tem que ser maior ou menor? Tem que ser menor, né? O VD2, esse potencial menos esse, tem que ser menor do que 10. Menor do que 0, desculpa. Tem que estar polarizado reversamente. Vamos corrigir aqui. Menor. Ok? Então aqui, para isso aqui, que é o VD2, tem que ser menor do que 0. Tudo bem? Então o VI, pessoal, vai ter que ser quanto? Vai ter que ser menor do que 20, né? Passo 10 para cá, né? E multiplica por 2. Menor do que 20 volts. Então, vamos aqui, né? Aqui é 0 e aqui é 20, né? 20. E aí, qual é a região? O VI tem que ser menor do que 20. Vai ser em qual região então? Aqui. Tudo bem? Tá? Depois vem o próximo passo, que seria fazer a interseção. Qual é a interseção dos dois, pessoal? Vamos ver, aqui é 0, dá para ver que tem a ver com 0 e com 20. Quando esses dois vão ser satisfeitos?
Quando entre 0 e 20, né? Maior do que 0, menor do que 20. Então, satisfaz, né? Quando é 0 menor do que VI, menor do que 20. Tudo bem? Tranquilo? Agora deixa eu só reconstituir a minha curva aqui, porque eu esqueci e apaguei, né? Agora vamos lá, né? Agora eu quero ver a curva entre 0 e 20. Tudo bem? Quando é 0, a equação é quanto, hein? Ah, não, faltou calcular, né? Quanto é que dá essa tensão aqui? Faltou calcular isso aqui, né? Vamos lá. VO. Eu vou... vocês se importam se eu escrever aqui embaixo? É o espaço que sobrou, né? Então vamos lá. VO nessa região. VO. Só calcular aqui, né? Vai ser essa tensão menos essa. Essa tensão é quanto? Não, só VI sobre 2, né? É essa menos essa. VI sobre 2 menos 0. Tá? VI sobre 2 mais 10, não? Não. VI sobre 2 mais 10 vai ser essa menos a do diodo. A tensão de saída é aqui. Essa menos essa. Ah, tá certo. Tudo bem? Tranquilo? Então vai ser só VI sobre 2. Tranquilo? Tá. Então olha só. E vai valer de 0 até 20. Então de 0 até 20, dá para ver que é uma reta, né? Quando VI é 0, o VO é 0 também. E quando VI é 20, o VO é quanto? VI igual a 20, o VO vai ser quanto? Igual a 10. Então, aqui é 20, aqui vai ter, se a escala for linear, né? Usar a mesma escala, aqui é 20, aqui é 10, metade, né? Então daria mais ou menos aqui, nesse ponto, tá? Bom, e é uma reta, né? Tá? Meio, né? Vezes VI, então uma reta. Então temos aqui a curva, tá? Agora só falta mais uma hipótese, não é isso? Qual é a hipótese que falta? Falta agora a quarta hipótese, que é o último teste. Tudo bem? Vamos então para essa quarta hipótese. Então, pessoal, vamos à última parte do exercício, né? Falta só um caso, né? Que é o quarto, né? Os dois on. Tá? Só para já ressaltar alguma coisa, geralmente eu não faço nessa sequência, né? Tá? Eu tento primeiro descobrir qual é a sequência certa. Por exemplo, você sabe quando é menos infinito, né? Então eu imagino, por exemplo, que essa fonte aqui seja menos 1000, né? Aí o que aconteceria se fosse menos 1000? Aí fica mais ou menos claro que os dois vão estar abertos, tá? E aí eu tento acertar. Se você der sorte, for hábil, às vezes você não precisa checar todas as hipóteses, né? Aqui, por exemplo, a gente checou uma que não ocorre, né? Com alguma experiência, talvez vocês não iriam fazer isso, tá? Mas se você errar e acontecer, não tem problema. O método se autocorrige. Então, pessoal, é bom vocês fazerem uma sequência, não nessa aqui, tá? Mas na sequência que vocês acham que vão acertar. Uma vez que vocês tiverem englobado todo de menos infinito até infinito, se tiver faltando, não precisa testar, porque ele vai dar errado, tá? Se quiser testar só para fazer exercício, né? Ou talvez se você possa achar, se eu errei em algum anterior, né? De repente eu encontro, né? O erro aqui, tá?
Mas a princípio, se você fez tudo certo, não precisa. Tá? Vamos lá então, vamos reescrever isso aqui. On. Substituir os dois por 1. Então eu vou pedir que vocês parem o vídeo, né? E desenhem aí o circuito. Vamos lá. Então, pessoal, deu certo aqui? Ótimo. Os testes que eu vou ter que fazer vão ser de correntes, né? Como os dois estão on, se essa corrente aqui está nessa direção e se nessa está nessa direção, tá? Então vamos resolver o circuito, vamos resolver tudo que tem para resolver aqui, antes de testar as hipóteses. Como é que eu resolveria aqui? Essa é uma coisa, né? A eletrônica não é tão difícil, né? O difícil é o monte de detalhes que tem no caminho, né? Por exemplo, como resolver, né? Tem várias formas, tá? Uma delas, por exemplo, é usar a lei das correntes. Bota aqui uma corrente I1, bota aqui uma corrente I2, resolvo e com base em I1 e 2 eu calculo essa tensão aqui. Tudo bem? Tá? Nesse caso aqui, eu gosto mais do outro método, usar o método dos nós, né? Qual é o nó intermediário? Vamos ver, aqui é a entrada, aqui é a saída, né? Aqui mais menos, né? VO. E aqui vamos chamar, é o nó misterioso, né? A tensão que a gente não conhece. E aí eu uso a lei dos nós. A lei dos nós diz o quê? A soma de todas as correntes que saem é algebricamente igual a 0. Ou de todas as correntes que entram. Tá? Então, vamos lá. As correntes que saem. Lembrando que saem algebricamente, né? Se você achar o resultado negativo, por exemplo, nessa corrente aqui, quer dizer que na verdade ela está na outra direção. Tá? Então vamos lá. V asterisco menos VI sobre 10K mais V asterisco menos, que é sempre o 0 volts, né? V asterisco menos 0 sobre 10K mais V asterisco menos 10, né? É isso? Menos 10 sobre 10K. É isso? Igual a 0. Tudo bem, pessoal? Eu sugiro então o seguinte: parem o vídeo e façam as contas. Tá? E daqui a pouco vocês voltam. Aí eu vou acelerar o vídeo, vou fazer as contas aí. Vocês podem fazer para treinar, tá? Às vezes você vê os outros fazendo, parece fácil, né? Mas quando você vai fazer, sempre você esquece alguma coisa. Então vamos lá. Olha só. O V asterisco, eu vou separar isso aqui, né? Sobre 10 mais V asterisco sobre 10 mais V asterisco sobre 10, né? Bom, vou passar o resto para o outro lado, tá? Igual. Aqui é V asterisco menos VI sobre 10, né? Professor, já Oi? pode tirar os 10, né? Vou fazer só para... eu vou mostrar, já pode tirar, né? Mas já poderia tirar, né? Tá certo, já podemos tirar os 10, né? Então, boa ideia. Coloquei tudo aqui, né? Aqui, passa para o outro lado. VI mais 10, não é isso? Mais 10. Então achei o V asterisco e agora eu posso calcular as correntes, né?
uma corrente que vamos precisar é essa aqui, né? Quanto é que vai dar essa corrente aqui? Vai ser essa corrente para cá, vai ser VI sobre V asterisco. Tá? Ou eu posso usar como eu já usei, achei o V asterisco, eu posso usar nessa direção ou nessa. Eu te proponho que a gente use daqui para cá, né? E calcule. ID1 é igual a VI menos V asterisco dividido por 10. Dividido por 10K. Tudo bem? Acho que tá, né? Vamos lá. Agora o ID2. Quanto é que vai ser? Vai ser o V asterisco menos 10 sobre 10K. Então vamos lá. Então temos tudo que nós precisamos, né? Então checando. Né? E vamos lá? Então o ID1 tem que ser maior do que zero. Implica que o ID1 é isso aqui, né? 2/3 VI menos 10/3. Essa conta está certa, né? Dividido por 10K igual a 0. Tudo bem? Isso quer dizer o quê? Esse 10 aqui multiplica por 0, some, né? Esse 3 aqui some, multiplica por 0, some. Então, 2VI menos 10 tem que ser, maior do que 0. Então, VI maior do que 5 volts. Tá? Então, vamos fazer aqui nossa representação. Então, para o diodo D1 tem que ser maior do que 5. Ok? Maior do que 5. Tudo bem? Falta agora checar o diodo D2, né? E D2 maior do que 0. Ou seja, vamos lá. D2 é isso aqui. VI sobre 3 menos 20/3 dividido por 10K, né? Maior do que 0. Então me ajudem aqui. Então, VI menos 20 maior do que 0. Então, quanto é que dá? VI maior do que 20. Tá? Então, o segundo diodo dá certo. O que tem que acontecer? Maior do que 20. Né? 20. E a interseção vai dar aí, assim, 5, 20. E a interseção vai ser o quê? 20, né? A interseção desses dois vai ser maior do que 20. Então, a hipótese vale. Vale para VI maior do que 20. Pessoal, e quando o VI for maior do que 20, qual vai ser a fórmula? Né? Nessa região, aí eu vou ter que calcular qual vai ser o valor
do VO. Quando vale essa hipótese, né? Nesse caso, o VO é bem fácil. Qual vai ser? O VO vai ser esse potencial aqui, que é quanto? 10, né? Que aqui é um curto. E aqui é 0. Então, VO é igual a 10, né? Então, vamos completar aqui o nosso desenho. Então, pessoal, chegamos aqui ao nosso resultado. Até agora nós tínhamos aqui, né? Aqui era 0, do 0 até 20, você tinha essa inclinação aqui meio, né? Quem quiser aqui pode, né, indicar a inclinação meio, podia ser aqui 1, 2, né? Ou M igual a meio, né? Tá? E aqui vai ser quanto? Igual a 10, né? Constante. Tudo bem? Então, este é o resultado. Tá? E esse é o método geral que dá para fazer, dá para usar para qualquer número de diodos. Tudo bem? E eu posso usar o de transferência, por exemplo, se eu tivesse uma onda triangular, assim, com amplitude grande assim, olhando para essa curva de transferência, vocês saberiam dizer qual vai ser a saída aqui, se eu desenhasse aqui? Bom, ela ia ter metade da amplitude, né? Porque aqui é só meio, né? Aqui ela ia ceifar, ela ia ser uma onda mais baixinha, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo, está 30 mais ou menos, né? Amplitude de 30. Ela ia ser um pouquinho mais baixinha, né? Ia ser algo assim, né? Mas ela ia ser ceifada aqui. Então eu ia ter uma onda assim, ó. Desculpa. Entenderam? Hã? Que onda é essa? Desculpa. Se a entrada fosse uma onda triangular com 30 volts de amplitude, aqui é o tempo, tá? Para eu tentar ver como vai ser a saída, eu poderia criar uma base de tempo assim, ó. O tempo vai correndo junto assim. E aí eu pego a cada tempo, por exemplo, aqui eu estou misturando um pouco, né? Aqui é volts, mas nessa cor de laranja eu estou colocando o tempo, né? Então aqui é 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos, né? Então aqui ele ia começar, né? Ele ia ter metade da amplitude, né? Porque uma amplitude aqui de 10, por exemplo, bateria aqui em 5. Uma amplitude de 20 bateria em 10. Uma amplitude de 30 bateria em 15, né? Então, se não tivesse essa quebra aqui, ele seria uma onda triangular com metade da amplitude, tá? E aí você andaria aqui na mesma base de tempo. Aqui, quando chegasse no 20, aqui seria 10 e ele ia cortar. Então ele não iria até o 30 aqui. E aqui voltaria, mas aqui ele voltaria a cair seguindo aqui, né, o mesmo perfil. Tudo bem? E aqui quando vier para cá, quando bater aqui, ele vai estar em 0, né? Então ele vai ceifar. Ele vai ceifar, você vai tirar essa parte daqui toda e vai tirar essa parte daqui toda. E vai diminuir, né? Não sei se ficou claro isso aí. Tudo bem, pessoal? Ok, pessoal. Então nós vimos um método geral que funciona sempre, né? Pode ser usado, por exemplo, com 3 diodos, né? Só que com 3 diodos nós vamos ter quantas possibilidades para testar? 8, né? 2 a terceira. Então seriam 8 hipóteses. Tá? Ainda bem que geralmente boa parte delas nunca ocorre, né? Então você sempre tenta acertar as boas, né? E tenta fazer as contas tudo certinho, tá?
Mas eu vou pedir para vocês fazerem um exercício em casa. Eu vou pedir a vocês que façam o seguinte exercício. Invertam este diodo aqui, né? Deixem ele apontando para o outro lado e resolvam o exercício. Em breve eu vou colocar aqui a resposta e vocês podem então checar, né, se vocês começaram a aprender esse tema. Eu não vou fazer aqui, mas vou colocar o resultado daqui a pouco. Aí vocês param o vídeo e daqui a pouco vocês checam o resultado. Eu queria saber a curva de transferência, né? As fórmulas, né? Deixa eu só comentar um último ponto para vocês antes de encerrar, tá? Então eu peço que vocês façam isso, mas eu queria só explicar para vocês como é que o resultado final deve aparecer. Vamos lá então? Vamos lá então, pessoal. Então olha só, ou você coloca assim, menos infinito menor do que VI, né? Não, menor do que VI, menor do que zero, né? Ou então mais fácil, né? Para VI menor do que zero, né? 0 volts, né? Como é que vai ser? VO igual a 0 volts. Ok? Depois, para 0 volt menor que VI, menor que 20 volts. Vocês lembram qual é a fórmula? VI sobre 2. VO igual a VI sobre 2 e a próxima é o quê? Para VI maior do que 20 volts, VO igual a 10 volts. Tá? Não é tão sintético quanto o gráfico, né? Mas é a forma de você escrever o resultado.